Convidamos para presidir a mesa o professor Dr. Raul Machado Horta. A professora doutora Odete Medawar. E o professor doutor Cláudio Nembo, magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com a palavra, o senhor presidente. Boa tarde para os participantes desse 10º encontro, que para todos nós tem uma grande significação, demonstrando a continuidade do grande esforço que vem sendo feito em São Paulo, sob a inconfundível liderança do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. É, portanto, um momento auspicioso para todos nós, esse 10º encontro, no 10º ano da existência do Instituto Pimenta Bueno e também da Associação Brasileira dos Constitucionalistas. O painel que vamos dar início tem as presenças ilustres da professora Odete Medawar, que é titular da Faculdade de Direito, titular de Direito Administrativo, autoridade tão conhecida dos estudiosos e que marca a sua presença pela segurança didática dos seus ensinamentos, pela metodologia das suas exposições. O professor Cláudio Nembo, reitor da Universidade Mackenzie, é também conferencista desta tarde, conhecido pela sua atuação, a sua projeção intelectual, projeção de liderança, conhecido pelas obras numerosas que vem publicando, dentre elas a Opção Liberal, O Futuro da Liberdade, a Participação Política. E eu tenho, assim, o prazer de dar a palavra para a exposição que lhe cabe à professora Odete Medawar. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho o convite para participar de mais um encontro nacional de direito constitucional, que é um evento esperado hoje no calendário de eventos jurídicos aqui do Brasil e já está inserido na agenda de todos nós pela oportunidade da troca de ideias, de um convívio acadêmico extremamente rico para todos aqueles que participam deste evento, sob, então, a grande presença e a grande inspiração do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o criador do Instituto Pimenta Bueno. Eu gostaria também de expressar a minha enorme honra de integrar este painel coordenado pelo professor Raul Machado Horta, que é um constitucionalista renomado e respeitado no Brasil inteiro, também com a presença do professor Cláudio Nembo, reitor da Universidade Mackenzie e também personalidade conhecida de todo o Brasil.
Aproveito o ensejo para cumprimentar todos os professores que aqui se encontram, na pessoa do professor Luca Mesetti, da Universidade de Bolonha, e na pessoa do professor Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul. Também, como professor Manuel, eu gostaria de ressaltar a importância da presença dos jovens advogados, dos estudantes, para a dinâmica destes encontros nacionais, sempre na nossa expectativa de que os estudantes, os jovens advogados, venham trazer, então, algo cada vez melhor para o direito público brasileiro. O tema deste painel é ética e política. Eu vou dar um tratamento bastante teórico desses dois âmbitos, né, da ação humana. Quando nós falamos em ética, vem de imediato a associação com a moral. Para alguns, ética e moral se identificam. Para outros, há diferença. Nesta linha, a ética é algo genérico, é uma explicação ou a busca de uma explicação de um tipo de experiência humana, enquanto a moral diz respeito a situações concretas, cotidianas. A ética se reveste nessa linha de caráter teórico, valendo para toda a comunidade humana em qualquer época, diferente, portanto, de conotações dadas à moral, em que se perceberia uma diferenciação dos seus padrões conforme a época e conforme o tipo de sociedade. No caso da ética, é a teoria ou a ciência do comportamento moral dos seres humanos em sociedade. A ética, na verdade, nesta linha, não é a moral. O seu objetivo é explicar a moral efetiva, podendo, assim, influir na própria moral. A ética visa a ensinar um caminho à conduta humana. O indivíduo, consciente do seu papel na sociedade, deveria, então, nesta linha, ajustar sua conduta aos preceitos éticos desta sociedade, englobados em deveres e direitos. Quanto à política, então, eu não vou mencionar aqui o enorme número de conceitos que circulam a respeito da política. Eu posso citar Norberto Bobbio, que todos conhecem, que diz que a política envolve atividades que têm como termo de referência o Estado. Então, seria uma forma de atividade que está estreitamente vinculada ao poder, quer dizer, de modo mais específico, ao poder que permeia as relações governantes-governados, Estado e cidadãos. Também se considera política, dentro deste âmbito, há o setor de escolha axiológica e fixação de destinos do Estado. Há outros sentidos, mas estes serão tomados como referência para o desenvolvimento do tema. E aí vem, qual é a relação entre ética e política? De qualquer forma, nós temos um domínio comum nos dois âmbitos, que é a ação humana. Há uma ideia significativa de que seriam campos diversos. Uma primeira linha dessa ideia afirma o seguinte: o que é obrigatório do ponto de vista da ética pode não ser do ponto de vista da política. Atribui-se a Maquiavel, vamos dizer assim, a percepção desta separação. Daí, um dos sentidos do termo maquiavelismo, conferido a toda a teoria que sustenta a separação entre ética e política. O lema da ética, nesta separação, seria: cumpra o seu dever, aconteça o que acontecer. O lema da política, nesta ideia de separação, seria: faça o que deva ser feito para que aconteça o que você deseja. E daí, então, viria aquele lema
de que o fim justifica os meios. Numa outra linha, ainda nessa ideia de separação entre ética e política. Política e ética são universos diferentes e até mesmo contrapostos, que se movem segundo preceitos diversos. Na ética, o preceito é o dever. Na política, o preceito é o resultado e o êxito, como foi observado pelo professor Manuel na abertura deste encontro. Uma outra linha ainda dentro dessa ideia de separação. A ética diz respeito ao indivíduo, a política diz respeito ao grupo. O que é obrigatório para o indivíduo não se poderia dizer que fosse obrigatório para o grupo de que o indivíduo faz parte. Cogita-se, então, de uma autonomia da política em relação a princípios e regras que valem para o indivíduo em termos de ética. Haveria, assim, a ideia de que a política mostra-se distanciada da ética, sendo a ética. E, de vez em quando, nós ouvimos alguém mencionar isto aqui no Brasil. Portanto, poderíamos indagar, são universos separados? A política seria autônoma em relação à ética? Se considerarmos universos separados, a política, na verdade, não terá parâmetros nem limites quanto a valores inerentes à vida humana, em especial à vida coletiva. Sente-se hoje um reforço de consciência no sentido de se exigir postura ética daqueles que atuam no âmbito da política estatal. Há uma reação a transgressões éticas, o que também reforça valores da vida coletiva, demandando que prevaleçam também no âmbito da política. É possível? É viável? Não me parece que se deva isolar a política da dimensão deontológica, nem na teoria, nem na prática. Essa dimensão se expressa, sobretudo, pela busca do bem comum, que é um compromisso com a sociedade. John Rawls já notava, na sua obra Teoria da Justiça, que a humanidade como um todo tem um senso ético. E o professor Mesetti, agora ao final da sua brilhante exposição, observou que a corrupção talvez fosse própria da natureza humana. Então, nós poderíamos perguntar, teria a natureza humana duas faces? Teria uma dupla visão, uma dupla consideração, uma dupla inerência na natureza humana, o sentido ético e o sentido aético? Embora seja impossível cogitar-se de uma política realizada por anjos, porque somos todos humanos, temos falhas, temos defeitos, pode-se aventar de uma política realizada por seres humanos éticos, não perfeitos, mas talvez bem intencionados, mas não uma boa intenção que se coloca só em sentido retórico, em que o valor fundamental da atuação política seja o bem comum e o interesse da sociedade. Então, estas as minhas breves considerações a respeito do tema, agradecendo a atenção de todos. Nós ouvimos com grande satisfação as colocações que a professora Odete Medawar acaba de fazer das relações entre a política e a ética e a moral. Essa referência reiterada que ela fez ao bem comum, que é necessário retomar na linguagem política a noção do bem comum, especialmente para a quadra que nós vivemos.
A propósito, pela coincidência com que ela acaba de expor, no encerramento eu terei a oportunidade também de algumas palavras nesse rumo, incluindo a posição que ela fixou de Maquiavel como responsável pela ruptura entre a ética e a política. Agradecendo a professora Odete Medauar a sua contribuição a este painel, eu dou a palavra ao professor Cláudio Lembo. Muito obrigado. Professor Raul Machado Horta, constitucionalista que enobrece a vida acadêmica do Brasil. Professora Odete Medauar, figura brilhante e professora desta casa e dos meios jurídicos de São Paulo e do Brasil. Devo, como uma homenagem à própria história, fazer um agradecimento ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho pela possibilidade que nos dá de trocar ideias com jovens, com professores e, acima de tudo, registrar o pensamento contemporâneo brasileiro a cada ano que passa. Muito obrigado, professor Manuel. Meus jovens companheiros aqui presentes, estamos no ano 2000. Ceticamente, eu diria 2000 anos perdidos. Há 2000 anos recolheu-se o pensamento grego clássico e, reciclando para novos tempos, passou-se a conviver no Ocidente com o cristianismo e suas raízes judaicas. Captou-se as fontes do direito natural. Revelou-se o direito divino, como informa a teologia. Elaborou-se o direito positivo desde a antiguidade remota. Vieram os padres da Igreja, e entre eles Tomás, com sua Suma Teológica. Platão, divulgado por Agostinho, esmaeceu até o surgimento da Reforma. Entre o sangue de reis e plebeus, as revoluções inglesa, americana e francesa elaboraram princípios que se tornaram dogmas. A inviolabilidade do homem e sua dignidade foram proclamadas. Os frutos da árvore do conhecimento foram devorados, um após o outro. Ao se iniciar o século XXI, muros recém-ruídos e ideologias sepultadas pareciam indicar que a paz kantiana finalmente se estabelecera. As torres, figuras de forte simbologia, lembrando Babel e a escalada impossível, se ruíram e fizeram ruir as esperanças. O ser humano é efetivamente degenerado. A árvore do conhecimento matou a árvore da vida. É dentro desse cenário, repleto de descrença, que ocorre esta convocação para discutir sobre ética e a política. É bom que isto aconteça. Os dois termos colocados à exposição, muitas vezes incompreendidos, estão no cerne da contemporaneidade, onde os vocábulos política e ética e seus devidos conteúdos foram substituídos por força e ganância. As sociedades podem viver apenas suportadas pela força, por mais aterradora que esta possa parecer. As sociedades não podem viver apenas suportadas pela força, por mais aterradora que esta possa parecer. E muito menos suportadas no lucro, por mais hedonista que seja o prazer da acumulação. Há uma ausência da prática política no mundo contemporâneo. O capital, inebriado por suas conquistas virtuais, pensa que tudo pode. Os operadores do capital acreditam possível dobrar todas as dificuldades e consciências, e a partir de uma racionalidade cartesiana, esquece o valor da intuição, que antevê fatos e indica soluções, evitando conflitos. Ora, a política, como arte de difundir ideias, persuadir pessoas e conduzir comunidades, suporta-se em determinados fundamentos peculiares. Os autores clássicos apontam
como elemento essencial da política, o conhecimento da história. A história é repositório de acontecimentos, e estes, alteradas as circunstâncias de tempo, lugar e pessoas, tendem a repetir-se, e, se isto não ocorre, restará o exemplo de como se conduziram os políticos, aqui entendidos como imperadores, reis, líderes religiosos ou representantes populares, em momentos complexos de suas vidas. Temos, pois, na história um dos elementos fundamentais para a atividade política. Mediante a aplicação do método comparativo, o ontem pode ser aproximado ao hoje e, recolhidos os traços equivalentes, avançar para o futuro sem a prática dos mesmos erros cometidos no passado. A intuição, já referida, deve ser apontada como outro indispensável instrumento da ação política. O verdadeiro político tem a capacidade de conhecimento direto, imediato, sem recurso à racionalização. Ele antevê o futuro e as consequências de seus atos presentes. Ainda mais, o político deve reconhecer as qualidades de seus adversários e, se necessário, recolher exemplos em suas atuações, sem nunca, todavia, abdicar dos valores que constituem seu arcabouço intelectual e ético. Não existe político sem conteúdo doutrinário. Os que se dizem políticos, mas não possuem identidade filosófica, na verdade, são marionetes, conduzidas por terceiros, muitas vezes ocultos. Vivem algum tempo, não persistem, porém. Ser político é exercer uma tarefa missionária e uma ação pedagógica. Não é político o populista falastrão. Deixa de ser político aquele que se dobra a qualquer insinuação ou adversidade. Estes são atores que recitam um texto alheio. O político verdadeiro luta por seus princípios, opõe barreiras à má vida e repele as adversidades. Procura, mediante a persuasão, levar a comunidade a bons caminhos, afastando obstáculos e fazendo atingir seus objetivos. Até aqui, porém, ainda não temos um político em sua plenitude. A figura plena do político só é atingida quando, em amálgama perfeita, a personalidade acima descrita, com seus atributos e instrumentos, se conduz com retidão. O que é a retidão na política? Em registro meramente explicativo, portanto não exaurindo o tema, retidão em política é ser leal. A felonia é a mais degradante ação humana. O traidor é agente da degradação social. Fragiliza as relações, levando a insegurança e a desconfiança a todos os setores da sociedade. É vilania trair e agir sorrateiramente. O verdadeiro político age às claras, toma posição sob a luz do sol, não abandona companheiros, repele insinuações malévolas contra terceiros. Em segundo lugar, é retidão na política não confundir o espaço público com o espaço privado. O que é de terceiro, particular ou Estado, encontra-se em esfera alheia ao espaço próprio do agente político. Respeita o político, o bem público e preserva os bens existentes em espaços particulares. Não opera na vida pública buscando benesses. Deve possuir o verdadeiro político nítido em sua consciência de que sua atividade é derivada da vontade popular direta ou indireta e que essa não pode ser fraudada, sob pena de agir contra uma vontade que, por ser coletiva, em determinado momento, pode se erguer com a irracionalidade de um leviatã. Deve agir, portanto, o verdadeiro político impulsionado por duas éticas: a ética da convicção, que lhe dá segurança em sua atuação, e a ética da responsabilidade, que lhe permite agir em determinadas circunstâncias, mesmo contrariando sua vontade profunda. Mesmo, contudo, que o agente político haja com retidão
entendendo aqui retidão como ética, ou seja, viver de acordo com princípios e valores estabelecidos por determinada sociedade em determinada época, o político deve compreender que na política não há sabor salvático, pois ele trabalha em torno do poder e este, em sua essência, no dizer de Weber, é conduzido por forças diabólicas da história. Ora, como sobreviver a esta visão pessimista da política e de seu locus, o poder? A democracia é a única forma de governo que pode mitigar as forças diabólicas a que se referia o pensador de Heidelberg. Essa forma de governo, que permite a participação de todos nos negócios públicos ou acompanhar os processos administrativos e parlamentares, permite a plena fiscalização de todas as atividades estatais e pessoais. E assim possibilita que a antiga polícia dos vizinhos, das velhas ordenações do reino, coloque-se em pleno século XXI, em toda a plenitude. A democracia, para ser plena, deve ser acompanhada pelo princípio da transparência, pois onde há espaços secretos, existem fissuras para a prática de atos corruptos. A rotatividade nos cargos administrativos é fundamental. Toda vez que um titular da administração permanece por longo tempo no poder, esse se fragiliza e fragilizam-se os seus integrantes. Restam algumas reflexões. A democracia tem inimigos que a corrompem. Ela exige tolerância. O paradoxo da tolerância indica, porém, que quando esta é concedida ilimitadamente, possibilita aos intolerantes assumirem o poder e, uma vez instalados, colocam fim à tolerância e, com sua morte, à própria democracia. A corrupção, apesar de endêmica, porque própria da natureza degradada do homem, tem hoje limitações de todas as ordens. A corrupção não pode ser permitida, pois fere as relações interpessoais e deve ser afastada por agredir o bom senso médio. Este exige a preservação dos bens públicos, que não pertencem a ninguém, porque são patrimônio de todos. Não terão sossego os corruptos. Os mecanismos internacionais de coerção, as ações ilícitas, estão presentes por toda parte, e de toda parte o farão correr até atingir o interior, mediante a aplicação do devido processo legal, do julgamento definitivo dos tribunais e da história. Há Estados soberanos que, por seus tribunais superiores, já declararam: o ato administrativo contrário à regra da moral resulta em nulidade absoluta, que o faz inclusive imprescritível, pois o tempo não pode purgar este vício. O que é imoral não pode se autossanar pelo decurso do tempo. O tempo é impotente para transformar o imoral em moral. Mais ainda, os órgãos fiscalizadores trocam informações por intermédio das modernas formas eletrônicas, fugindo das avoengas cartas rogatórias, que impediam o pronto conhecimento das múltiplas verdades, preservando a soberania em detrimento da moralidade pública internacional e das múltiplas comunidades nacionais. O pessimismo imposto no início desta exposição deve agora ser mitigado. Apesar de todos os males existentes, inclusive a forte presença da corrupção nos países emergentes como o Brasil, há motivos para esperança. A política passa a ser entendida dentro de contornos éticos nesse início de milênio. Os imorais e os amorais podem aprontar suas valizes de mão. A hora do cárcere está próxima. Vencerá a longa batalha a ética e o poder limitado pela lei. Conduzir-se-á visando o interesse da sociedade e não de grupos de poder ou de poucas pessoas. Resta a derradeira reflexão.
O poder humano nasce do medo cósmico, e este acarreta um medo tremendo, ou como dizia Kant, um medo sublime. É este medo que cada um de nós, consciente ou inconscientemente, sempre apresenta perante o poder. Ele, com suas forças diabólicas, pode produzir o bem ou o mal, de acordo com a vontade e as intenções de seu titular. Daí a necessidade de estarmos sempre atentos, exigindo a preservação das instituições e a transparência de todos os atos de quem ocupa o poder. Com sua possibilidade de impor violência, falsidade, alarmes e medos, o poder tende a praticar crimes suprajurídicos, isto é, não previstos em qualquer norma. Daí a necessidade de se preservar a ética e na iminência de qualquer atitude inusual do poder, estarmos atentos e alertas. Muito obrigado, meus amigos. Agradeço ao professor Cláudio Lembo a página de alto pensamento político que ele acaba de apresentar, percorrendo, nas limitações do nosso tempo, os grandes temas que ele mencionou para fundamentar as linhas mestras do seu pensamento. Eu focalizo aqui a densidade do seu pensamento político e a grande contribuição que nós vamos recolher nesta página que acabamos de ouvir com tanto encantamento. Colegas da mesa, senhores professores, participantes desse 10º encontro, ministro Paulo Brossat, acredito, professor Manuel Gonçalves, que ainda não tenhamos alcançado aquilo que vulgarmente é chamado o horário alto de uma reunião. Não estamos, presumivelmente, nesta altura, e por isso eu vou aqui apresentar algumas reflexões sobre o tema central deste encontro: a política, a ética e a corrupção política. O distanciamento e, sob forma mais profunda, a ruptura entre a ética e a política está na origem do aparecimento e da expansão da improbidade política ou da corrupção. O distanciamento entre a ética e a política coincidiu com a concepção política da política como ordem normativa autônoma da conduta humana, que se acha associada à contribuição de Maquiavel ao pensamento político. No século anterior ao famoso livro de Maquiavel, dedicado a Lorenzo de Médici, as normas relativas ao governo e à direção do Estado possuíam caráter estritamente moral. Os gregos trataram a política em perspectiva eminentemente moral. Essa compreensão ética da política perdurou com oscilações históricas no Império Romano e ingressou na Idade Média a serviço da Igreja e do Papado. Maquiavel rompeu a subordinação da política à moral, promoveu a secularização e a exaltação do Estado, em posição que Benedetto Croce denominou de dionisíaco
delírio estatal e governamental. É o Estado convertido em mera política, mera força ou potência ou utilidade amoral. A ruptura entre a política e a moral libera os apetites humanos, generaliza a conduta aética e amoral, que transpõe o mundo político e dos políticos para tornar-se comportamento mundano. É a esse clima liberado da contenção moral que se refere o autor da Arte de Furtar, no seguinte trecho da obra escrita no século XVII. É este mundo um covil de ladrões, porque tudo vive nele de rapinas, e os que praticam a arte de furtar, as mais das vezes, são os que se prezam de mais nobres, para que não digamos que são senhorias, altezas e majestades. No mundo da arte de furtar, o mundo político tornou-se o cenário mais frequente e propício ao desenvolvimento da corrupção, da improbidade e da rapinagem. Na crônica estrangeira dos casos famosos de corrupção política, na impossibilidade de a todos mencionar, limitarei a referência a dois, que abalaram a Terceira República Francesa e estão incluídos entre os grandes processos da história, figurando na obra de Henri Robert. O escândalo do Panamá e o negócio das decorações. Nas palavras de Henri Robert, o negócio das decorações levantou uma tempestade, agitou o parlamento e abalou o edifício governamental. O escândalo do Panamá desencadeou um ciclone que ameaçou a existência da própria República. O escândalo do Panamá, vinculado à iniciativa de Fernand de Lesseps, construtor do Canal de Suez, evidenciou o relacionamento ilícito entre membros da Câmara dos Deputados, dentre eles o seu presidente, e financiadores da Companhia do Panamá. Georges Clemenceau, que dominava a Câmara pela sua eloquência, em razão de suas relações com um dos incriminados, incorreu em suspeita, comparecendo perante o Tribunal de Paris. No duelo oratório dos debates parlamentares, repeliu a acusação de traidor que lhe imputaram um deputado, chamando-o mentiroso. Duelo verdadeiro seguiu-se ao duelo oratório. O árbitro da contenda reconheceu a Clemenceau a qualidade de ofendido. Henri Robert registra que 6 balas foram trocadas sem resultado. 4 anos mais tarde, no final da guerra de 1914 e 18, os franceses aclamaram Clemenceau como um dos salvadores da pátria. Outro caso, recolhido na crônica dos grandes processos da história, é o negócio das condecorações. Daniel Wilson, deputado, antigo subsecretário de Estado de Finanças, genro do presidente da República Francesa, Gilles Grévy, buscou ganho fácil na venda da mais alta condecoração da República, a Cruz da Legião de Honra, que ele negociava com os interessados no Palácio do Eliseu, residência do presidente e dele próprio. O deputado Wilson, que instalou no Palácio do Eliseu uma oficina suspeita e um comércio clandestino, nas palavras de Henri Robert, foi condenado a 2 anos de prisão e a suspensão por 5 anos de seus direitos políticos. Transcorrido esse prazo, beneficiando-se do esquecimento de sua venalidade, elegeu-se deputado no período em que a França conhecia a aventura do boulangismo, que decorreu de frustrações inspiradas nos escândalos que abalaram a Terceira República.
Na crônica estrangeira da corrupção política, destaca-se também o caso do Taimene, que prosperou na administração da Prefeitura de Nova York. Estendeu suas atividades à Assembleia Legislativa do Estado, ao Judiciário e ao Executivo locais, empregando largamente a corrupção política, com os abundantes recursos obtidos em obras públicas e na manipulação do orçamento municipal. Em razão da notoriedade alcançada pelas práticas políticas de corrupção política nos Estados Unidos de seu tempo, James Bryce dedicou ao tema um capítulo de sua obra sobre a República Americana, que ele inicia comentando que nenhuma outra impressão da política dos Estados Unidos era tão difundida na Europa, bastando dizer, assinala Bryce, que o viajante, quando vinha dos Estados Unidos, era sempre recebido com a pergunta para saber se na pátria de Washington todo mundo era corrompido. Reconhecendo a dificuldade de avaliar a soma da corrupção existente, Bryce, para números de sua época, estimava que no Congresso norte-americano a corrupção alcançava 5% da totalidade de seus membros. Era mais generalizada no Legislativo dos Estados, desconhecida entre os juízes da Federação, rara entre os altos funcionários e mais difundida entre os pequenos funcionários públicos. Os legisladores, comentava Bryce, aceitavam com mais frequência recompensas não representadas em dinheiro, como a participação em contrato lucrativo e a permissão do uso de ferrovias. De 15% a 20% dos membros do Congresso, diz Bryce, eram influenciáveis por tentações semelhantes. No Brasil, as relações promíscuas entre corruptor e corrompido manifestaram desde o Brasil colônia, continuaram no primeiro e segundo reinados, ingressaram na República e permaneceram até nossos dias, com maior ou menor intensidade de suas exteriorizações malignas no organismo da nação. Sérgio Buarque de Holanda, analisando o aparecimento da corrupção administrativa no período imperial, assinalou que a corrupção insinuava-se nas antecâmaras dos ministérios e acabava por invadir toda a periferia do poder, ajudando a corroê-lo. Embora poucos pusessem em dúvida a probidade pessoal de um Zacarias de Góes ou de um Itaboraí, foi provavelmente durante os seus governos que os abusos dessa natureza foram mais intensos. No Ministério de 1877, Cotegipe, ministro da Fazenda, viu-se acusado de ligações com um conferente da alfândega, inculpado em inquérito administrativo de corresponsável num contrabando de vultosa importação do tecido Popelini. Na hora final do Império, o Ministério João Alfredo caiu, afogado, diz Sérgio Buarque de Holanda, na onda de acusações levantadas pelas transações do governo, confirma cujo chefe tinha ligações de família com o chefe de governo e era acusado de retirar fabulosos lucros nesses negócios. Na República, os casos de corrupção tiveram efeito multiplicador, contrastando com a sobriedade imperial. Na crônica da República, especialmente no período pós-1930, os escândalos foram frequentes nas fases de funcionamento do Poder Legislativo, como nas de silenciamento desse poder no período do governo provisório, durante o Estado Novo e na vigência dos governos autoritários posteriores ao Ato Institucional número 2 de 1965. A incriminação de corrupção interrompeu o mandato de presidente da República na via do impeachment, processado e julgado pelo Senado Federal e objeto ulterior de ação penal na jurisdição privativa do Supremo Tribunal Federal.
E, como se sabe, também o mar de lama levou ao sacrifício da vida de um ex-presidente da República. A lei é o instrumento por excelência para o controle da corrupção. Nem sempre atinge seus objetivos. Os instrumentos e as formas da corrupção são múltiplos. O seu dinamismo, pela capacidade inventiva e pela burla do corruptor, ultrapassam a normalidade do quadro legal. Se a lei não opuser barreira à corrupção, sua ausência favorecerá o domínio dos meios escusos da improbidade. É com a lei que devemos contar para o combate à corrupção e o seu desmantelamento implacável. O controle legal é amplo, dispõe de fundamento na Constituição e desdobramento na legislação ordinária e nos atos administrativos. Beneficiando-se da experiência anterior, notadamente a partir da Constituição Federal de 1967, que confiou à lei complementar o estabelecimento de casos de inelegibilidade para a preservação da probidade administrativa, normalidade e legalidade das eleições, contra o abuso do poder econômico e do exercício de cargos ou funções públicas. Investiu o presidente da República de poderes para repelir fatores de corrupção, incluiu a probidade na administração entre os casos do crime de responsabilidade do presidente da República que contra ela atentaram. A Constituição de 1988, na sequência dessa conduta, tornou o princípio da moralidade preceito de obediência obrigatória na ampla área da administração pública direta e indireta. Culminou sanção efetiva aos atos de improbidade administrativa. Os seus autores ficaram sujeitos à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública, à indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário. Conferindo eficácia à sanção, erigiu o Ministério Público na titularidade da ação penal pública, do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social. O eminente professor, Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em ampla e segura análise, a corrupção como fenômeno social e político, depois de mencionar as medidas de prevenção e de combate, no plano político, no plano administrativo e no plano parlamentar, no ângulo da legislação ordinária eleitoral, partidária e penal, concluiu asseverando que o problema não está no nível do estabelecimento das leis, conquanto uma ou outra mereça ser aprimorada, mas ao nível da efetividade dessas leis. Parece faltar à sociedade brasileira o senso de respeito à legalidade, diz o professor Manuel Gonçalves. Subscrevendo as fundamentadas colocações do eminente colega e na linha de suas oportunas considerações, acrescento que é necessário difundir e pregar a noção do bem comum. O homem público é servidor do bem comum, servidor da coletividade e da nação. A submissão ao bem particular para recolher proveitos e vantagens, pessoais ou de grupos, é a negação do bem comum. A bússola do homem público deve apontar sempre no rumo do bem comum. O desvio desta rota é o caminho da corrupção. Muito obrigado. Chegamos então ao termo desse nosso painel. Eu renovo os agradecimentos aos eminentes professores pelas exposições que fizeram. Agradeço aos professores da casa aqui presentes, aos professores visitantes, aos participantes do 10º encontro.
E nesta ocasião, neste momento, para encerrar a nossa etapa desta tarde, eu solicito a todos para uma homenagem ao 10º ano do Instituto Pimenta Bueno, da Associação Brasileira dos Constitucionalistas, uma salva de palmas. Está encerrada a nossa reunião. E amanhã já está programada. Nós convidamos a todos para amanhã, às 9 horas, reiniciarmos os trabalhos sobre o nosso Encontro Nacional de Direito Constitucional com o tema Direito Constitucional em face da corrupção política. Até amanhã.